Fala galera, beleza? Eu sou o Caio Lima, esse aqui é mais um vídeo pro canal da Rede Poderosa. E rufem os tambores. Hoje a gente finalmente vai falar dele. Hoje a gente vai falar de Roberto Bolanho. Sim, vamos falar de Monsieur Pan, do Roberto Bolanho. Finalmente. Eu fui provocado pelo vídeo que nós fizemos das recomendações super específicas. Nós abrimos uma caixinha de perguntas pedindo essas recomendações lá no nosso Instagram, @CentralRedePoderosa. Se quiser, se puder, fortalece a gente seguindo lá. E aí teve uma recomendação super específica que era um romance noir surrealista latino-americano. Eu indiquei o Noite Dentro da Noite, do Joca Rainer Terron, um dos grandes livros contemporâneos nacionais aqui, com certeza. Belíssimo livro. E o Monsieur Pan, do Roberto Bolanho. E aí, para quem segue aqui no canal já sabe que eu gosto, né, de ler e reler, e ler de novo, e treler e quadriler as obras dos meus autores favoritos. Mesmo aquelas que às vezes eu não considere tão boas, mas isso ajuda a formar, né, o universo do autor, que é uma coisa que eu me prendo muito. Não é o caso do Bolanho, no questão de não ser tão boa, porque Monsieur Pan é um livraço. E aí eu resolvi reler, né, na verdade, o Monsieur Pan. Tava de bobeira, assim, pesquisando, tentando arrumar pauta pra cá também, que é sempre complicado, né? Produzir conteúdo sempre tem esse trabalhão. E eu falei, pô, por que não começar a falar de Bolanho aqui no canal? E por que não falar sobre o Monsieur Pan, que é um romance que foge um pouco da linha tradicional do Bolanho, e talvez fuja tanto que existem poucos trabalhos sobre ele, né, lançados tanto como produtores de conteúdo ou até mesmo trabalhos acadêmicos. Então a gente já começa por um livro que talvez seja o mais hermético do Bolanho, não sei, muito provavelmente sim, apesar de eu achar o terceiro Reich mais inexpugnável, assim, né, mais cheio de pontas soltas e de conexões tangenciais, às vezes até meio oníricas. Mas o Pierre Pan é um romancinho mais chatinho, mais complicado. E aí eu resolvi trazê-lo para vocês. Vou trazer mais Bolanho, só que eu não vou colocar uma periodicidade nisso. Eu vou lendo conforme vai me dando vontade, e também tenho as minhas coisas aqui do canal para dar conta. Eu tenho as leituras da faculdade, o trabalho, essa coisa toda. Então não tenho como falar que todo mês vai ter um Bolanho, 2 em 2 meses. Mas eu pretendo colocar pontos que a mim são interessantes, colocar impressões de leituras que nesse momento fazem sentido para aquilo que eu estou trabalhando, e abrir, né, esse diálogo para que o bolanismo esteja presente em vossos dispositivos com o mínimo de qualidade possível que eu estou tentando entregar. Por falar nisso, eu coloquei uma espécie de roteirinho aqui do lado, né, para poder me adiantar, não me perder tanto. Então, muito provavelmente, eu vou estar sempre dividindo um pouco a atenção, mas a gente vai naquele esquema, né? Vocês já conhecem, eu vou divagando aqui, a gente vai trocando essa ideia, vocês vêm nos comentários. Quem tá chegando aqui agora no canal, pô, considera se inscrever e deixar o seu joinha, ajuda muito no engajamento, é uma parada que a gente tá fazendo com todo carinho. Então, chega junto e vamos lá, vamos começar. Roberto Bolanho falar sobre outros poetas não é incomum, mas nesse livro aqui ele faz uma coisa que vai um pouco além, né? Ele pega o mistério, que realmente é um mistério, da morte de César Vallejo, e ficcionaliza isso a partir de um parágrafo que está nas memórias da Georgette de Vallejo, memórias, anotações, excertos, etc. E aí eu trouxe esse parágrafo aqui porque ele vai funcionar como se fosse uma sinopse pra gente, já que ele narra como Georgette lidou com Pierre Pan, na verdade. O parágrafo diz o seguinte, eu vou ler aqui, tá? Uma amiga minha que acaba de enviuvar de seu marido, de 24 anos, me fala de Pierre Pan. Ele pratica a acupuntura
e exerce, em casos excepcionais, o seu dom de magnetizador. Ainda que, de forma particular, solicitam seus serviços no Hospital de La Salpêtrière. Meu francês é maravilhoso, né? Aos 21 anos, teve os pulmões queimados por gases durante a guerra de 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial. Ele é sozinho na vida, ele é um cara que tem que caçar o seu sustento. Depois de muito vacilar, eu me decido e o chamo. E é óbvio dizer que o Vallejo não deve nem suspeitar da sua presença, podendo sofrer um choque ao crer que se tenha tentado acudir por outro médico. Quando chega Pierre Pan, na quarta-feira, dia 8, por sorte, Vallejo estava dormindo. Durante 2 horas, concentrando-se, manteve uma mão no ar, a uns 40 centímetros da cabeça de Vallejo, e, num delírio, pronuncia de quando em quando uma ou outra palavra e volta a fechar os olhos como se dormisse. Quando Pierre Pan sai dizendo que há uma esperança, que a tosse passou, a tosse cessou, Vallejo dorme e dormirá toda noite num sonho regular, sem interrupções. Pierre Pan combina de vir às 3 da tarde do dia seguinte e em vão eu esperei. Sem avisar-me, lhe impediram de entrar, ou impediram de entrar, só soube de Vallejo morto. Hoje em dia, como então, tenho que dizer, voluntário ou involuntariamente, fizeram o que deveriam fazer para matar Vallejo. Esse é um trecho das memórias da Georgette, e é o único trecho em que o Pierre Pan aparece, é o único parágrafo, né? Ele foi lá e teve essa breve aparição há um dia antes da morte do Vallejo e conseguiu dar uma recuperada no cara. Por um primeiro momento, e desculpa assim, né, o texto meio quebrado, é porque ele só tem em espanhol, e aí eu fui lendo numa tradução bem livre, mas já serve como um resumão, né? Pierre Pan foi ao hospital, deu uma melhorada a partir da técnica do magnetismo lá no Vallejo, ele teve uma noite de sono boa, impediram Pierre Pan de entrar. No outro dia que ele tinha combinado de ir, Vallejo morreu. Georgette acusa de que fizeram o que tinham que fazer para ver Vallejo morto, como se ele não importasse. E aí, cara, a primeira coisa que fica na minha cabeça a partir disso, por que ficcionalizar esse parágrafo? Por que transformá-lo em livro e por que tentar dar uma resposta para o que foi o desencontro do outro dia provocado do único cara capaz de dar um alívio pro Vallejo e que não exercia a medicina tradicional, né? Exercia uma medicina alternativa. Tem suas bases lá desde do século XVIII, né? Com Franz Mesmer, e tem por mesmerismo, ele tem por função essa questão da cura pela regulação magnética do corpo, né? Numa troca entre duas pessoas. Você tem a pessoa que cura e a pessoa a ser curada. Essa transferência de energia seria o suficiente para curar. Mas por quê? Por quê? O que explica, na verdade, o que importa aqui, que é a morte do Vallejo, essa morte provocada, de certa forma, essa morte que veio a partir de uma negligência, principalmente, né? Como acusa a Georgette. E é isso que eu quero tentar conversar um pouco com vocês a partir de agora. Primeiro, falando sobre o livro em si, ele tinha sido um conto chamado Caminho dos Elefantes, e ele recebeu 1 ou 2 prêmios. O Bolanho fala isso aqui logo na introdução, dos prêmios Búfalo, né? Porque são prêmios pequenos, esses prêmios de comunidades pequenas, de municípios, de incentivo à leitura, que pagam uma quantia em dinheiro em que escritores podem tirar algum sustento, né, para ajudar, porque é muito difícil você ganhar dinheiro com literatura. Então, eles correm atrás como leões dos prêmios Búfalo. E a história desse texto, de como ele foi concebido e como ele ganhou os prêmios, tá nesse livro aqui, ó, Chamadas Telefônicas. É um livro de contos, e logo no primeiro conto, Sensine, ele discute isso, né, sobre como é essa produção literária
de prêmios, e o prêmio que ele ganhou foi justamente pelo conto que virou Monsieur Pan, que se chamava No Caminho dos Elefantes. Para um começo de conversa, também, talvez esse livro não seja tão comentado justamente pela troca do centro narrativo do protagonismo das histórias do Bolanho. Só que César Vallejo é um cara que é comentado por Bolanho de maneira muito visceral. E aí tem em Um Amuleto, que é um outro livro espetacular, uma citação a ele numa epifania da Auxílio Lacoulture, em que ela começa a falar sobre vários autores seminais da literatura. E ela fala, né? César Vallejo será lido nos túneis no ano de 2045. Jorge Luiz Borges será lido nos túneis no ano de 2045. Vicente Huidobro será um poeta de massas no ano de 2045. Ela vai dissertando sobre outros grandes autores, né? Dentro dessa questão. Mas isso coloca a pensar também essa possibilidade de futuro da obra, em como Vallejo ele faz parte, né? Como tantos outros grandes poetas, da obra literária do Bolanho com centralidade. Eu acho que isso é importante, tá? Tanto quanto Borges, que citam muito, né? Bolanho é meio que um Borges subversivo, sei lá o que falo. Mas eu acho que outras possibilidades estéticas na literatura latino-americana são tão importantes quanto Borges para Bolanho. O Vallejo, com certeza, é uma dessas possibilidades estéticas, tá? O Vallejo é um cara muito importante para a literatura latino-americana, para a literatura mundial como um todo, né? Mas ele é esse porto vanguardista na época das grandes vanguardas europeias. E ele esteve lá como correspondente na França, ele era amigado com os surrealistas, né? Existe uma série de questões. Mas aqui, né, voltando para Monsieur Pan, a gente tem uma subversão do gênero policial e a busca pela linguagem sobre como a ficção pode decodificar, de alguma forma, uma nova alternativa de organização da vida, destituir essa em que vivemos, né? E propor uma nova coisa, o que é feito a partir da especulação, ficção científica, distopia, utopia, etc. Agora, existe uma parada da ficção, que eu acho que se fala muito pouco, que é sobre como a ficção pode ser útil para afirmar de maneira contundente aquilo que está diante dos nossos próprios olhos. Pô. Mesmo que a construção vá para caminhos que sejam fantásticos, surrealistas, oníricos, ou que vá para um caminho de ficcionalização de um realismo, né? Eu acho que existe um ponto central. E o ponto central está na acusação de um determinado problema. Eu acho que a gente precisa posicionar a obra, principalmente Monsieur Pan, que é o nosso objeto aqui, que a gente está conversando, dentro dessa perspectiva, para que a gente possa ter uma conversa um pouco menos fechada, um pouco menos hermética, apesar das suas pontas soltas, certo? Então, aqui a gente tem uma possibilidade de conversa que eu acho que é muito válida. Eu acho que ele é um grande exemplo desse segundo ponto que eu vou ilustrar, né? E lembrando também que quando jovem, o Bolanho, ele encabeça ali, né, um dos fundadores do movimento infrarrealista. E aí a gente tem que pensar que o infrarrealismo, ele não é só um movimento de juventude, de um cara que era bobinho e que acreditava em alguma coisa. O infrarrealismo, ele tá presente na obra do Bolanho, ele desenvolve o infrarrealismo, no meu ponto de vista, a partir dos pontos que eu tenho anotados, e pensar nesse prefixo infra, né? Infrarrealismo, aquilo que vem como algo que penetra pelo realismo e dá base a ele, né? Eu acho que aí a gente não tá falando mais sobre algo como o surrealismo, a gente tá colocando coisas abaixo, né? Uma coisa um pouco mais, vamos botar assim, um pouco mais underground, mas que tenta buscar, e aí eu acho um ponto muito importante,
que tenta buscar as bases, se a gente for pensar de infraestrutura também, bases daquilo que compõe o universo, a sociedade em que Bolanho vive, né, e que os infrarrealistas basearam sua produção poética e seu modo de produzir literatura, né, principalmente poesia. Então, o que acontece aqui na construção do livro? Depois da primeira visita bem sucedida ao Vallejo, o Montserrat ele é abordado por esses dois hispânicos que ele julga parecerem latino-americanos. É ofertada a ele uma propina para que ele não vá, uma grana para que ele não volte a ver o Montserrat, que ele aceita. Depois ele cai num conflito moral. Ele tenta encontrar os dois rapazes para voltar a grana para eles e tenta ir ao hospital. Ele é impedido de entrar no hospital, se vê perseguido, ao mesmo tempo em que ele persegue os perseguidores do Vallejo, né, os caras que estão tramando contra o Vallejo, até que ele se junta ao Plemeur Baudot, que era um dos mesmeristas da turma dele, que foi para a Espanha. E a gente está falando que a gente está em... Isso acontece entre 6 e 8 de abril de 1938 no livro, tá? Que foi para a Espanha no meio da Guerra Civil Espanhola, que foi ser um colaboracionista dos fascistas. Ele usava as técnicas de hipnose dos mesmeristas para praticar interrogatórios com presos de guerra, né? E tudo isso acontece, esse encontro finalmente acontece, depois de longas conversas que o nosso querido Montserrat teve, em meio a um cinema, em que eles assistem um filme documentário que termina num grande incêndio que matou um dos mesmeristas também, que é o Terzieff, que era considerado um dos 20 maiores cientistas daquela época, né, e teve sua vida cortada. E ali eles travam um diálogo que deixa muitas pontas soltas, né? Mas nessa sucessão de fatos e de diálogos tangenciais, a única coisa concreta, a única coisa que realmente importa é a morte do Vallejo, certo? A gente não tem uma causa mortis, a gente tem um mal desconhecido. E o Montserrat, envolto nessa conspiração, o que vai acontecendo? Ele vai tomando para si essa paranoia da investigação e ele faz do próprio passado, a própria reconstituição do passado, dos seus medos, de como é entrar nessa questão de se ver perseguido, um material que justifica uma investigação ao mesmo tempo que produz o esquecimento do objeto investigado. Sacou? O motor do livro, que é investigar a morte do Vallejo, a conspiração sobre o Vallejo, vira, na verdade, uma espécie de acerto de contas do próprio Pan, enquanto o Vallejo, ele, de certa forma, negligencia essa busca, até porque ele já tinha aceitado uma grana para não voltar lá, certo? E nisso, muitas outras coisas acontecem, não só o seu passado no sentido dos seus traumas e dos mesmeristas que acabaram tomando rumos diversos, inclusive, né, um colaborador do fascismo na Espanha, mas também a questão sentimental, né? Ele trava ali uma espécie de amor platônico, de uma admiração meio obcecada pela Madame Renaud, que é quem chama e que, como tá no excerto da Georgette, ele tentou tratar do marido dela, do ex-marido, né? Ela é viúva, sem o menor sucesso. E ele simplesmente desaba quando ela abandona tudo, depois de saber da morte do Vallejo e tudo, e vai pro interior para ficar com o novo noivo dela, né? O novo noivo. Existe essa questão que a afirmação de um complô contra Vallejo não significa a obrigação do Pierre Pan em investigar. Por mais que ele tenha boas intenções, por mais que o desespero tenha batido, por mais que tenha batido uma dor de consciência, na própria ação investigativa, há uma negligência quanto mais do investigador para com o verdadeiro objeto da investigação. Então, você tem aqui uma síntese do que a gente pode chamar, de alguma forma, de um apagamento histórico, sacou?
Porque o próprio cara que deu uma esperança de vida pro Vallejo aceitou dinheiro para não cuidar, depois teve uma dorzinha de consciência, mas a investigação não vai para frente. Não vai para frente porque ele não tá pensando no Vallejo mais, ele tá pensando no seu próprio passado, nos seus próprios demônios. Aqui, eu acho que é importante frisar, mas eu não vou me aprofundar, até porque eu não tenho nem conhecimento para isso. Mas também tem uma profunda crítica, eu acho que, e profunda no sentido de você ter que cavucar para pegar essa crítica, puxar ela para você e dançar com ela e poder dissertar. Eu acho que aqui existe um trabalho de análise e de crítica literária bastante interessante a ser feito, que é o seguinte: existe uma crítica à modernidade que ratifica esse crescimento de um grande mal. E aí a gente vai travar essa conversa sobre o grande mal em Bolanho, não sei se até o final do vídeo, mas muito provavelmente em algum vídeo futuro. Mas a questão toda é que existe uma batalha entre a técnica da ciência, esse mundo movido inteiramente por técnica, e um mundo que é metafísico também, né? Ele tá marginalizado por ele não ter uma justificativa científica, sua teoria ser fraca, não ser reproduzível num laboratório de forma coerente à época, né? Isso hoje já é tratado de uma maneira um pouco diferente, ainda que nem tanto. Mas essa figura do Monsieur Pan, desse curandeiro marginalizado, ele é muito emblemático nesse livro desse confronto da modernidade e como a modernidade marginaliza as pessoas, tanto pela sua invalidez, né? Ela é invalidada por não conseguir produzir, não conseguir participar do sistema produtivo de alguma forma, e por abrir uma perspectiva que não seja científica de cura, né? A priori, isso teria sido um dos motivos pelos quais o Monsieur Pan não teria entrado mais no quarto, tenha sido impedido de entrar no quarto, né? Mas de alguma forma, ele é vital, porque é ele quem recorre na última esperança, né? Existe essa crença final de algo que possa curar, algo que exerça um milagre sobre aquilo que a ciência ainda não pode responder. E aí a gente fala que, assim, avanços científicos, 10 anos para a ciência médica, são avanços estruturais muito grandes, né? Então, existe um pouco dessa mobilidade técnica que hoje talvez seja um pouco mais inclusivo. Naquela época, eu acho que não existia tanto a possibilidade, porém, a técnica está investida de motivações essa estruturantes. E aí, a negligência para com Vallejo é muito maior do que o desconhecimento da causa do seu mal, que é um mal de morte, mas que os seus exames aparentam estar normais ali, sacou? Porque se você tá vendo que o cara tá mal e você não consegue descobrir o porquê, você, na verdade, tem que acompanhar essa pessoa, né? Você não vai abandonar ela à própria sorte, que foi o que fizeram os médicos. Então, o livro, de uma forma ou de outra, além de colocar essa pulga atrás da orelha em relação à medicina científica e como ela se comporta, de colocar um personagem tão peculiar quanto Monsieur Pan à frente de uma pseudociência, né? Que hoje a gente pode acompanhar em vários... Ela chega nessas demonstrações de hipnose e tal, elas chegam pra gente mais como uma técnica de coacheirismo barato do que qualquer embasamento científico em Francis Mesmer e tal. A gente não tem a exata noção dessa bibliografia e extensão disso, né? Pelo menos o meu primeiro contato é com Monsieur Pan e o conto do Edgar Allan Poe, mas que ele não conversa tanto assim. Eu acho que existe uma questão de transferência de energia e de vida e de morte, né? Um meio que se abre entre vida e morte, uma comunicação, um canal alternativo que seja, que eu acho que é um pouco mais próximo disso. Mas ele expõe que essa sociedade científica, ela produz alguns problemas.
né, algumas disparidades de cuidado que não vêm só da adoção da ciência como objeto único de crença, né? Nunca é. É como essa ciência funciona para fins políticos também e para quem é interessante dar cuidado e descobrir a causa, sabe qual é? Então existe esse fundo, esse plano crítico aí, que eu acho que é bastante interessante. E para que o Monsieur Pan chegue até o cinema para falar com Plemer Boudeau, né, que eu acho que é o grande ápice e acaba sendo o final do livro, na rememoração do que foi Terzef, que é o que morreu no incêndio, existe uma série de acontecimentos, e aqui eu acho muito importante citar a parte mais surrealista do livro, que são as coincidências, né? Coincidentemente, algumas coisas foram acontecendo, e no surrealismo existe um nome específico, né, uma denominação específica para coincidências, que é o azar objetivo. Essas coincidências, elas não estão desconectadas. Elas estão conectadas a um plano maior, a um plano macro, né? E aí a gente trazendo isso para dentro de um livro, para dentro de uma narrativa que passa por 3 registros diferentes, que a gente tem o relato detetivesco tradicional, que é um homem que, apesar de não ser um detetive, ele vê um problema e assume a responsabilidade de desvendar esse mistério. Você tem uma novela obscura, né? Uma novela noir, que envolve uma conspiração e uma rede de assassinato. E você tem um relato detetivesco metafísico, porque agora você não está descobrindo mais o primeiro motivo tradicional da sua investigação. Você está voltando ao seu passado e tentando expurgar os motivos da sua vida ser essa vida. Sabe qual é? A existência do Monsieur Pan, o motivo de Monsieur Pan estar vivo da forma como está vivo, vai se tornando gradativamente o objeto da investigação. O que o mesmerismo o levou a fazer, o que a sua invalidez por conta da guerra, sabe? Tudo isso vai ganhando a forma dessa investigação metafísica, dessa investigação surrealista que é proposta nesse plano um pouco mais macro da situação. Então, observo mais uma vez, o Vaierro vai ficando cada vez mais tangencial. O relato detetivesco tradicional vai dando vazão a um relato detetivesco metafísico, muito pessoal, né? Só pode ser muito pessoal, porque aqui existe essa luta para entender o porquê de você ser um investigador e estar sendo objeto de perseguição. Porque você está no meio de uma conspiração que, para matar um poeta peruano desconhecido, ela envolve o seu passado na guerra e as suas práticas curandeiras. Sabe qual é? A parada aqui ela é um pouco mais embaixo. Ela é um pouco mais embaixo. Para o Monsieur Pan, o grande mal, né, o mal que habita na investigação que ele trava pela conspiração para matar Vaierro, ele passa a pairar na incompreensão do seu próprio passado e das decisões que fazem o seu presente ser o que é. Ele aceitar o suborno e se arrepender depois é um dos motivos dessa incompreensão. E se não se justifica, ela se posiciona na incompreensão do seu próprio passado. Então, a existência do Pierre Pan é o próprio enigma no livro. Passa a ser o próprio enigma. Da morte, da materialidade da morte de Vaierro para a existência do Pierre Pan, existe um salto de relato, inclusive, né, de forma. Mas Monsieur Pan é alvo da sua própria incompreensão. E rapidamente, por viver nessa incompreensão, por viver nesse mundo flagelado, nesse mundo que estruturalmente causa o apagamento de causas materiais maiores do que suas causas próprias metafísicas, então ele abandona Vaierro, a sua incompreensão da própria vida,
passa a ser o objeto de investigação ao longo do livro. O que Bolanho faz é ficcionalizar, a partir disso, reiterados motivos pelos quais ele aceitou o suborno, num primeiro momento não apareceria no hospital, se arrependeu, tentou aparecer, foi impedido de entrar. E depois ele só soube da morte do Vairro. Mas o fato material é a morte do Vairro. Pierre Pan transforma na incompreensão daquilo que se passa com ele próprio. Então, isso passa pelo suborno que ele aceitou, pela paixão platônica da Madame Renaud, pela nova guerra que se avizinha na Espanha, pela incompreensão de Plemer Boudot ter ido para a Espanha ser um colaboracionista do fascismo, como a recordação do seu próprio tempo de guerra e por que um cara tão próximo a ele foi e optou ir para lá. O que é esse grande mal que assola as suas próprias decisões e sua própria existência. Para que tudo isso exista, para que essa reflexão exista, Vairro some. Ele torna-se irrelevante nesse plano para que essa história continue. Existe uma transferência de Vairro para Monsieur Pan. E o livro se desenrola a partir disso. Por isso, tantas pontas soltas, porque o livro parte da incompreensão do próprio Monsieur Pan acerca da sua existência. Só que existe essa questão material. Quando ele se coloca como terapeuta, ele está a serviço de outrem, né? Ele está a serviço da manutenção da existência material de outrem. As contradições que fazem do Monsieur Pan é o que faz do livro Monsieur Pan ser o que ele é. Porque aqui, né, quando o Monsieur Pan se depara com o agora fascista Plemer Boudot, e na conversa os dois vão colocando contradições acerca do que foi a Guerra Civil Espanhola e tal, e eles abrem essa conversa pro passado deles, pro Terzet e tal, que é uma tentativa de tentar cavar a raiz do problema da existência do Monsieur Pan. E aí a gente vai tentar partir para uma base material da obra do Bolanho, que é essa referência a um grande mal. O grande mal pro Bolanho, obviamente, é o nazifascismo, né? O que há de pior, porque é essa autofagia da existência, né? E isso não está desconectado aos processos de colonização do terceiro mundo como um todo. Muito pelo contrário, né? Nazifascismo é o processo colonizatório dentro da própria Europa. Né? Isso já muito divulgado, principalmente por Aimé Césaire no discurso contra o colonialismo. Livraço, recomendo todo mundo que leia. Mas nesse ponto, o grande mal, ele serve como a cavucada, né? O cavar existencial do Monsieur Pan, que está de frente com aquilo que ele não gostaria de refletir dentro da sua existência, de certa forma, bastante marginal. E também é um material instrumental para o fazer literário do Bolanho. Todos os seus livros estão inseridos no contexto de um mal, mais do que da busca, mas de um grande mal que nos assola, cara. Tanto os Detetives Selvagens quanto 2666, Amuleto, Estrela Distante, Terceiro Reich, Monsieur Pan, boa parte dos seus contos, eles giram em torno de algo estruturante da sociedade ocidental. E esse algo estruturante está intrinsecamente ligado a esse grande mal. Sacou? Existe a estruturação de um fascismo irradiado que negligencia o outro. O Monsieur Pan faz parte desse contexto. Ele negligencia o objeto investigado. A partir do momento, já no começo, em que ele aceita o suborno. Sacou? E esse processo autofágico material, esse processo de você começar a matar os seus, né? De você começar a destruir, a subjugar os seus, também é um processo metafísico. Também é o processo pelo qual o Monsieur Pan passa. E ele entende muito disso quando está no cinema com Plemer Boudot. Sacou? Porque enquanto o grande mal ele é descoberto por
que ele consome o seu grande produtor, ele também passa a fazer a reflexão sobre em que ponto chegamos. E a gente está às beiras da Segunda Guerra Mundial, mano. Né? A Guerra Civil Espanhola em 1938, a Segunda Guerra Mundial tem um fim, tem um início oficial em 1939. Então, existe uma horda. A partir do momento que ele reflete a sua própria existência e a sua própria marginalidade dentro da sociedade que ele vive, ele passa a entender que existe uma horda de negligenciados que já foram sacrificados para alimentar esse mesmo mal que aflige a ele. Né? É um mal bastante dialético dentro da sociedade europeia, porque ele é estruturante da sociedade europeia. E aí é o que eu falei, está alinhado a diversos processos, principalmente de colonização. Então, nesse ponto, quando a gente volta para lembrar de César Vallejo, e aí ele acaba dizendo no livro que César Vallejo será lembrado como a grande figura literária que ele foi, a obra do César Vallejo é calcada numa construção vanguardista que bate de frente não somente com as convenções artísticas, principalmente literárias da sua época, principalmente poéticas, mas ele é extremamente ativo politicamente. E a sua construção estética também é uma construção política. E essa estética latino-americana, encampada por Vallejo, é determinante numa forma alternativa de produção artística que combata o determinismo científico, o determinismo social gerado por esse grande mal estruturante da sociedade europeia. Então, César Vallejo, ele perde o protagonismo que ele poderia ter ao longo do livro para a própria questão existencial do Monsieur Pan frente àquilo que ele considera, né, seu pior pesadelo, sua pior possibilidade. Mas, ao final, é a obra de César Vallejo que vive, né? Então, o cara morre, não tem a oportunidade de descobrir o que ele tem, né? Qual a doença que ele tem, a mulher desesperada procurando qualquer terapia alternativa. Mas o que importa mesmo é que a obra dele é eterna, né? Eu acho que é isso. Acho que é isso que a gente tem como vida, né? Viver não é o maior dos privilégios, não. O lance é o que acontece depois que você não pode aproveitar nada do que você construiu, porque você tá morto. Mas enfim. O livro, então, ele chega ao final com um diálogo gigantesco de muitas pontas soltas, né? Entre o Plemer Boudot e o Pierre Pan, enquanto eles assistem esse filme documentário da morte do Terzieff no laboratório, né? Não só o Terzieff, acho que 20 outros cientistas morreram, um negócio assim. Mas o Terzieff estava lá no meio. E isso tem uma correspondência com o filme também, No Caminho dos Elefantes, né? Do William Dieterle, sei lá, de 1954, que também termina num grande incêndio e tem essa mensagem de um fogo purificador que, ao mesmo tempo em que afirma, ele nega a afirmação que sustenta, no caso do filme, o mito do que os elefantes tudo lembram e voltam para vingar-se. No caso do livro, de que o fogo purificador sustenta a afirmação de que haverá a memória de algo, né? Ao mesmo tempo em que essa memória será apagada e cada vez mais marginalizada, que é o grande objetivo do grande mal, né? Você apaga a existência da vida do outro. Ao mesmo tempo que afirma ter existido, porque você tem que afirmar a sua vitória, você apaga o objeto daquela vitória, né? Eles se tornam algo extremamente superficial. E tudo isso porque dentro da investigação do Pierre Pan, os seus encontros e desencontros com a memória, né? O seu azar objetivo, a vida é um grande labirinto em que o Minotauro espera por sua vítima, mas no caso, a vítima é o poeta latino-americano e não o próprio Monsieur Pan, como o livro te faz pensar. E a ficção, o infrarrealismo, as convicções do Bolanho acabam se mostrando muito sólidos em Monsieur Pan. Apesar de ser um livro com pontas soltas, eu acho que deu para conversar um pouco sobre como ele faz parte de uma linha estruturante de raciocínio do Bolanho durante toda a sua obra, né? Basicamente, todos os livros dele avançam
pra cima, né, desse grande mal aí. E de como ele é formado e de como a estruturação desse pensamento, ela é muito enraizada, ela é muito profunda, ela faz parte da constituição da coisa toda. Mas o mais importante desse livro, e foi o que eu citei lá em cima, é que a ficção ela é capaz de criar alternativas, mas ela também serve e serve muito para que a gente consiga afirmar categoricamente coisas que na materialidade da vida talvez a gente recebesse um processinho, né? Então, a grande mensagem de Monsieur Pan, se você não entender nada do livro, é que Bolanho afirma que César Vallejo foi negligenciado na sua morte. E ele morreu muito por conta da negligência com a qual ele foi tratado no hospital de La Salpêtrière. Sacou? Se não fosse isso, se tivesse investido mais nos cuidados de um poeta pobre latino-americano, correspondente de longa data na França, mas ainda assim pobre, só foi ter sua obra reconhecida mesmo anos depois da sua morte. Infelizmente, aqui no Brasil nós temos pouco material do César Vallejo traduzido, mas é um dos grandes latino-americanos, né? E aqui, Bolanho consegue configurar aquilo que Giorgetti disse à época como suspeita, mas ele afirma, né? César Vallejo morreu pela negligência dos médicos franceses. E essa negligência ela tem um fundo da constituição desse cenário. Um poeta pobre latino-americano em meio ao hospital parisiense nos anos 30. Então, a limpeza, o desejo de se desfazer, a opção por aquilo que não receberá cuidado nem médico, nem literário. Em algumas outras entradas, a Giorgetti afirma que ficaram 3 dias sem olhar o César Vallejo no quarto, enfim. Horrível. Porque é isso, cara. Em Monsieur Pan, o livro Monsieur Pan, o mesmerismo e a poesia, e aí entram o lugar do curandeiro e o lugar do poeta, eles habitam num lugar comum, né? Em que a vida e a morte, elas convergem e a existência é um próprio enigma. O que muda são os contextos. Beleza? Cara, eu falei bastante coisa. Eu admito que não é um livro fácil de falar, ele deixa muitas coisas soltas, mas aqui são alguns apontamentos que eu acho que são pertinentes fazer, principalmente no que eu objeto continuar trabalhando com Monsieur Pan e a literatura do Bolanho e outras coisas que eu vou criando no meio do caminho. Eu espero que não tenha ficado muito embolado. Eu sei que a Alana vai ter muito trabalho para editar esse vídeo, mas eu espero que o nosso trabalho em conjunto, principalmente o dela, em editar e deixar isso aqui o mais coeso possível, eu tenha conseguido passar uma mensagem muito maneira sobre um livro que é muito pouco comentado do Bolanho. Eu acho que merece uma leitura atenta de todo mundo, com certeza. E, pô, é isso, cara. Todos os textos que eu fui citando aqui, né? Livro, texto, artigo, que eu usei para poder basear um pouco minha argumentação, eu vou deixar na caixa de descrição para vocês procurarem, se vocês quiserem. Recomendo a leitura de Bolanho. Talvez o Monsieur Pan não seja o melhor livro para não iniciados, mas aí fica o Noturno do Chile, ou Amuleto, ou o próprio Chamadas Telefônicas, que é um livro de contos. Mas leiam Bolanho, pô, boto mó fé. E é isso, se você está chegando por aqui agora, por favor, deixa seu joinha, comenta o que vocês acharam do vídeo em si, se vocês já leram alguma coisa do Bolanho, se tem vontade de ler. Se inscreva aqui no canal, é muito importante pra gente dar prosseguimento nessa alavancada que a gente deu nos últimos meses aí. A gente tá muito feliz fazendo essas paradas, particularmente eu tô muito feliz fazendo esse vídeo. E vamos que vamos, cara. Pô, tô felizaço mesmo. Uma realização muito foda poder falar de Bolanho. Por mais embolado que possa parecer, eu acho que é um primeiro vídeo, é um rascunho também do que pode ser apresentado. Eu prometo melhorar com o tempo e fazer as coisas um pouco mais organizadas, mas eu escolhi também o pior livro para isso.
certo? E é isso, cara. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Tamo junto. Até a próxima.